Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço para a gente desvendar juntos alguns temas. Hoje, o material que a gente tem em mãos nos leva assim para o coração da nossa comunicação, né? Como que as palavras nascem, como elas se transformam no português. A gente vai mergulhar um pouco na formação e derivação de palavras. E olha, a ideia aqui não é ficar decorando regra, não. É mais entender, sabe, a lógica por trás de criar a palavra nova, principalmente pela derivação. Pegar esse jeito pode, nossa, dar um gás no vocabulário e até na nossa sensibilidade para a língua. O material base que a gente analisou fala de dois jeitos principais de formar palavras: derivação e composição. São processos irmãos, vamos dizer assim. Mas hoje, a nossa lupa vai ficar mais em cima da derivação, que tem, nossa, um monte de detalhe bacana. Para começar assim, alguém já parou para pensar como uma palavra tipo infelizmente é construída? Ou sei lá, de onde que vem busca? Parece meio mágico, né? Mas tem método. E é esse método que a gente vai investigar hoje. Ok, então vamos abrir essa caixa. Derivação. No fundo, o que é? É criar uma palavra nova a partir de uma que já existe. A gente chama essa palavra original de primitiva. O truque é adicionar uns pedacinhos de sentido, que são os afixos, nessa base, que é o radical, tipo o DNA da palavra, né? O núcleo do significado. Aí tem a derivação prefixal, que é quando um afixo-prefixo entra antes do radical. O material dá exemplos ótimos, tipo desfazer, o des aqui está negando e invertendo o fazer. Ou inútil, o in nega a utilidade. Bem direto. E do outro lado tem a derivação sufixal. O afixo, que a gente chama de sufixo, vai para o final do radical. Pensa em livraria. Indica um lugar de livros, né? Ou papelada, que dá a ideia de um monte de papel. Exato. E esses dois processos, prefixação e sufixação, eles estão em todo lugar. São, como você disse, quase como peças de Lego, né? Fundamentais. A gente usa isso o tempo todo para construir e expandir nosso vocabulário. A grande maioria das palavras que a gente usa no dia a dia recorre a essa adição simples, ou no começo ou no fim de uma palavra base. Pois é. O Laquerial até traz umas listas enormes de prefixos latinos, gregos. Mas, gente, não vamos ficar recitando lista aqui, né? O importante, como a própria fonte até sugere, é sacar a ideia. É identificar esses pedacinhos e entender o que eles agregam de sentido para a palavra. Vamos pegar uns exemplos que mostram bem esse poder dos prefixos. Olha só o in. Ele pode virar in antes de P ou B, ou I antes de L ou R. Ele pode legar, claro, como infeliz ou ilegal, mas, e aqui é o pulo do gato, ele também pode indicar movimento para dentro, ou posição interna. Tipo importar, que é trazer para dentro do país, né? Ou inalar. O contexto é que vai dizer qual sentido está valendo ali. Outro par que eu acho bem interessante é o de oposição. Tem o contra, que vem do latim, como em contradizer, e tem o anti, que vem do grego, como em antibiótico. Significam coisas parecidas, oposição, né? Mas vieram de línguas diferentes. Uhum. E o que me chama a atenção nisso tudo, sabe? É como esses prefixos, especialmente esses pares de opostos, ajudam a gente a, tipo assim, organizar o mundo em categorias. Pensa em hiper e hipo. Os dois vêm do grego. Hipertensão é pressão alta, excesso. Hipotermia é temperatura baixa, insuficiência. Só de bater o olho no hiper ou no hipo, você já tem uma pista gigante sobre o sentido da palavra, mesmo que nunca tenha visto antes. E essa mistura, né, latim, grego, nos prefixos, é quase um mapa da história da nossa língua. Mostra as camadas de influência que o português recebeu. Total. E tem mais, né? Reconhecer um re, como em refazer, quase sempre indica repetição. Um es, como em exportar, sugere movimento para fora. Sacar essas nuances ajuda demais na leitura, na compreensão. Agora, vamos para o outro lado da palavra, os sufixos, aqueles pedacinhos que grudam no final do radical. E eles são, nossa, super trabalhadores. Muitas vezes, eles mudam a classe gramatical da palavra. Um verbo pode virar substantivo, um substantivo vira adjetivo. É uma transformação, né? O material que a gente viu organiza eles por função,
o que eu achei ótimo para entender o serviço que eles prestam. Por exemplo, tem sufixos que criam nomes para a ação que vem de um verbo, tipo o mento em casamento, que é o ato de casar, ou são em construção, o ato de construir. Outros criam nomes para quem faz a ação, sabe? O agente, o or em lutador, ou ista em pianista. E tem os que indicam lugar, aria em padaria ou tório em dormitório, super útil. E tem aqueles que dão ideia de quantidade de coleção, como au em capinzal, que significa muito capim. Ou os que transformam substantivos em adjetivos, tipo oso em cheiroso, que é algo que tem cheiro. Ou ainda verbos em adjetivos, como véu em amável, que é alguém que pode ser amado. E tem um que é quase campeão isolado para formar advérbio de modo, que é o mente, como em rapidamente, calmamente. Se a gente para isso tudo, né? A gente vê como os sufixos dão uma flexibilidade incrível para a língua. É como se fossem, sei lá, adaptadores universais. Você pega um verbo como realizar e, com são, cria o substantivo realização. Pega o substantivo tristeza e com mente cria o advérbio tristemente. Isso permite que a gente molde as palavras conforme a necessidade da frase, né? Conforme o pensamento que a gente quer expressar. É uma economia cognitiva e expressiva muito, muito eficiente. E agora, segura aí, porque vem uma distinção que às vezes o pessoal confunde um pouco, mas que é super importante. Uma coisa é você colocar um prefixo e um sufixo numa palavra, mas eles poderem, digamos, viver separados. Outra coisa bem diferente é quando eles só funcionam juntos, em dupla. O primeiro caso, o material chama de derivação prefixal e sufixal. Vamos pensar em infelizmente. Existe infeliz só com um prefixo in, e existe felizmente só com o sufixo mente. Os dois afixos foram adicionados, beleza? Mas a palavra base sobrevive se você tirar um deles. Já na derivação parassintética, aí a coisa é mais, digamos, casada. O prefixo e o sufixo entram juntos, grudados no radical, como se fosse um pacote só. Se você tentar tirar um deles, a palavra que sobra ou não existe no português de hoje ou não faz sentido. O exemplo clássico que sempre dão é anoitecer. Não existe noitecer, nem à noite. O a e o ecer tiveram que entrar ali ao mesmo tempo para criar o verbo. Exatamente. É como se o radical precisasse desse abraço duplo, sabe? Do prefixo e do sufixo entrando ao mesmo tempo, para ganhar aquele sentido específico, que geralmente é de um processo, uma transformação. Muito comum em verbos como apodrecer, esclarecer, amanhecer. E isso levanta uma reflexão interessante, né? Por que será que a língua sente que, para certos conceitos, nem o prefixo sozinho, nem o sufixo sozinho dariam conta? Que precisa dessa combinação casada desde o início. Talvez seja para expressar mudanças de estado que são vistas como um processo único, integral. Uma coisa que acontece toda de uma vez. Um pedaço para formar uma palavra nova. Isso existe? E se chama derivação regressiva. Geralmente, o que acontece? Pega-se um verbo, tipo comprar, tira-se a terminação verbal, ar ou ir, e coloca no lugar uma vogal final que é típica de substantivo, a, o, e. Então, de comprar surge a compra. De debater vem o debate. De perder, a perda. Por virem de verbos, essas palavras são chamadas de deverbais. É um nome técnico, mas ajuda a lembrar a origem. E repare como essas palavras deverbais costumam nomear a própria ação do verbo de um jeito bem conciso. A busca é o ato de buscar. O choro é o ato de chorar. Parece até um mecanismo de economia da língua, né? Uma forma mais curta, mais direta de se referir àquela ação que está contida no verbo. É elegante, de certa forma. Muito bom. E para fechar esses tipos principais de derivação, tem uma que é quase um truque de mágica, eu acho. É a derivação imprópria, que também chamam de conversão. Aqui a palavra não muda nada na forma, nem escrita, nem falada. Zero mudança. Ela simplesmente muda de emprego, sabe? Muda de classe gramatical, dependendo de como ela é usada na frase. Os exemplos do material são ótimos para a gente sacar isso. Olha só.
preciso falar com você. Aqui, falar é verbo, claro, mas se eu digo, seu falar é confuso, aí falar virou um substantivo, o modo de falar da pessoa. Outro, ele disse não. Esse não aqui funciona como um substantivo, né? A resposta negativa, mas ele veio do advérbio de negação, não. Ou ainda, que verde bonito. Verde aqui é substantivo, a cor. Mas em comprei uma camisa verde, verde está funcionando como adjetivo, qualificando a camisa. E isso demonstra uma plasticidade da língua que é impressionante. A mesma sequência de sons, de letras, pode ser verbo, substantivo, adjetivo. O que define é a função dela na frase, a posição que ela ocupa ali na estrutura sintática, é a relação com as outras palavras. Isso mostra que o significado não está só na palavra isolada, né? Ele é construído dinamicamente, na interação. Será que a gente, como falante, se dá conta do quão complexo e, ao mesmo tempo, eficiente é esse sistema que a gente usa sem nem pensar? É incrível. É verdade. Além desses processos todos de derivação que a gente explorou mais a fundo, né? Prefixo, sufixo, parassíntese, regressiva, imprópria, o material dá uma pincelada rápida em outros fenômenos. São outros jeitos que a língua tem de criar ou modificar palavras. Vale a pena a gente conhecer, mesmo que rapidinho. Tem o hibridismo, que é quando a gente mistura peças de línguas diferentes numa palavra só. O exemplo clássico é televisão, junta tele, que é distância, vem do grego, com visão, que vem do latim, ou o sambódromo, que mistura samba de origem africana com dromo, lugar de corrida, do grego, mostra como o português é aberto, né? Pega coisa de tudo quanto é lado. Tem a onomatopeia, que é a tentativa, às vezes meio engraçada, de imitações da realidade, tipo tic-tac do relógio, miar do gato, zum, zum, zum de abelha ou de conversa, a língua tentando capturar o som, e os processos de encurtamento, que hoje em dia, nossa, são super comuns. Tem a siglonimização, que são as siglas que a gente lê letra por letra, CPF, USP, IBGE, e tem um acrônimo, que também pega as iniciais, mas forma uma palavra que a gente pronuncia como se fosse uma palavra normal. OTAN, Unicef, FUNAI. A diferença está basicamente em como a gente lê, né? Se soletra ou se fala direto. E claro, a abreviação vocabular ou redução, que é simplesmente cortar um pedaço da palavra. Todo mundo faz isso. Foto para fotografia, pneu para pneumático, moto para motocicleta, super comum na fala. Exato. E esses outros processos, eles só reforçam aquela ideia da língua como um organismo vivo, dinâmico. Ela pega emprestado de outras línguas no hibridismo, ela imita os sons do mundo na onomatopeia, ela busca ser mais eficiente, mais rápida, com siglas, acrônimos, abreviações, e está sempre se reinventando para dar nome a coisas novas ou para expressar ideias de um jeito mais ágil, mais direto. Então tá, amarrando tudo isso que a gente conversou. O que a gente viu hoje, né? A gente explorou como a derivação funciona, adicionando prefixos, adicionando sufixos, às vezes os dois de forma independente, às vezes como um kit inseparável, que é a parassíntese. Vimos que a língua também pode tirar um pedacinho na derivação regressiva e até mudar a função da palavra sem mudar nada na forma, que é a derivação imprópria. E ainda demos uma olhada rápida em como a língua mistura origens, imita sons e encurta palavras para facilitar a vida. A grande lição, pelo menos para mim, é que existe uma lógica interna muito rica na formação das palavras. Não é aleatório. Entender esses mecanismos não só ajuda a gente a decifrar palavras novas que aparecem, mas mostra o poder de adaptação de crescimento da nossa língua. É muito bacana ver isso. Exatamente. E é fundamental ver isso não como regras de gramática para decorar para a prova, sabe? Mas como as ferramentas reais que o português usa para se manter vivo, para se manter relevante. Conhecer esses processos afia a nossa compreensão do que a gente lê, do que a gente ouve, e pode até inspirar a gente a usar a língua de um jeito mais consciente, talvez até mais criativo. Não é sobre regra, é sobre entender o sistema em ação. E para a gente ficar pensando um pouco depois daqui, se a gente observar as palavras novas que estão pipocando por aí, sabe? Principalmente na internet, na tecnologia, nas gírias da galera.
Quais desses processos todos que a gente conversou hoje? Adicionar prefixo, sufixo, a parassíntese, a redução, a mudança de classe, criar sigla, abreviar, quais deles parecem estar mais na moda, vamos dizer assim, mais produtivos para criar os termos do português de hoje em dia? Fica aí a provocação para a gente observar a língua acontecendo ao nosso redor. É um exercício constante.